Para você que me acompanha sempre, estou chegando aqui com mais uma dica de jornalismo. As primeiras reportagens, as pessoas, os estudantes que saem das universidades, aqueles que estão cursando neste momento jornalismo, vivem esta expectativa de colocar no papel tudo aquilo que é ensinado, tudo que eles aprendem. E a gente vai mostrar aqui que ao longo desta caminhada as coisas acontecem de uma forma um pouco diferente da que você aprende no dia a dia nos bancos universitários. Porque o jornalismo é mais dinâmico, o jornalismo é mais pegado, e você vai ter a oportunidade de vivenciar isso a partir de agora. Porque eu vou te dar aqui algumas dicas que você pode colocar em prática. Portanto, tenha aí ao seu lado um caderno para você anotar, anote no celular se você puder, se você não tem esse caderno. Eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença. Muitos saem da faculdade, eu já tive a oportunidade de gerenciar a equipe e ter sob meu comando muitas pessoas que passaram por estágio. E essas pessoas, eu vou dizer, a mais nua e crua realidade. Todos que saem da faculdade, todos, eu não tive exceções à regra, a menos que a pessoa já esteja nesta rotina de fazer um jornalismo pegado, elas vão chegar cruas para o mercado de trabalho. Então, não se assuste com isso, porque infelizmente as universidades não preparam para a prática jornalística. E eu quero mostrar para você que você pode fazer diferença. E você deve fazer a diferença com aquilo que eu estou passando para você. E se você não conferiu ainda os vídeos que eu já publiquei aqui no canal, das redes sociais, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, você tem a oportunidade de conferir esses vídeos. Ah, mas são 30 minutos, 40 minutos de vídeo. Mas eu garanto que esses 30, 40 minutos podem sim fazer muita e muita diferença naquilo que você está procurando. Eu tenho certeza que você é um pouco como eu e que você quer ter excelência naquilo que você faz. Eu todos os dias da minha vida eu me pego perguntando, né? Ou tendo esse confronto comigo mesmo. Hoje eu preciso entregar o melhor material jornalístico da minha carreira. E eu aposto que não vai ser diferente com você. Que você, quando estiver realmente no seu trabalho, quando você estiver apurando as pautas, quando você estiver na redação, quando você estiver na rua, você vai querer levar para a sua audiência o melhor jornalismo. Vai querer esclarecer a sua audiência aquilo que ainda não está colocado. Então eu convido você para que você venha nessa viagem comigo. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, os meus contatos estão aí. Eu vou colocar esses contatos, vai aparecer aí na sua tela, para que você interaja comigo. Pergunte nas minhas redes sociais. Vou deixar o meu e-mail de contato também, para que você possa interagir comigo. Eu vou te levar a minha um pouco, né? Vou te contar um pouco da minha experiência. Tenho certeza que um pouco dessa experiência pode sim fazer a diferença aí na sua carreira. Então, hoje a gente vai mostrar aqui como a gente pode produzir as melhores reportagens. Eu vou compartilhar contigo a minha tela. Vou compartilhar comigo a tela do com você, melhor dizendo, não comigo, né? Vou compartilhar com você aqui a tela do computador. Está entrando nesse momento. Deixa eu pegar aqui, colocar para que você possa acompanhar. E se você tiver perguntas, você evidentemente vai poder fazer estas perguntas. Está aí, portanto, a tela já está aparecendo para você. E aí, as primeiras reportagens, como elas podem ser produzidas? Como essas
reportagens, elas podem ser excelentes, ter excelência. O jornalista nada mais é do que um artesão, porque ele vai ter que construir toda essa reportagem. Ele vai ter que fazer acontecer a história. Não é fazer acontecer história por acontecer. Ele vai ser parte dessa história e ele vai contar para a audiência dele como é essa história. E aqui eu separei alguns passos que eu julgo ser fundamentais para que a gente possa discutir como fazer as primeiras reportagens. É como andar de bicicleta. Depois que você aprende, você aperfeiçoa. É como aprender a nadar. Quando você aprende, você aperfeiçoa e daí no nível da natação você vai galgando outras etapas. Vários tipos de nado tem a natação. E com o jornalismo acontece absolutamente da mesma maneira. Então, primeiro, antes de mais nada, para tudo na vida, e no jornalismo principalmente, é necessário ter vontade. E essa vontade vai fazer a diferença. Porque você pode ter o craque do time. E o craque do time a gente sempre vai encontrar. Seja no jornalismo, seja no futebol, na natação, na indústria, em outro ramo de atividade, sempre vai ter o craque do time, que é aquela pessoa realmente diferenciada e que faz acontecer de uma maneira muito rápida. O cara é diferenciado, a pessoa é diferenciada, né? E a vontade entra como um aspecto a mais para aqueles que se julgam limitados, porque você tem que ter aquele que carrega o piano. E na vontade, você pode superar aquele que é diferenciado. Então, jamais no jornalismo você vai deixar de ter vontade. O jornalismo, antes de mais nada, precisa de pessoas abnegadas. O jornalismo, antes de mais nada, precisa de pessoas que se interessam em fazer jornalismo. Eu vou só dar um exemplo da minha história, e essa história aconteceu recentemente. Eu estava de folga em um sábado à tarde na minha casa. Eu moro na região do Vale do Paraíba, em Caçapava, e recebo, né? Estou acompanhando, estou produzindo outras coisas durante a minha folga que eu não consigo fazer nos dias de semana em que eu não estou de folga, mas a tela do WhatsApp está ligada, né? Do WebZap está ligada no computador. E daqui a pouco me aparece a mensagem do grupo do jornalismo da emissora dizendo que o presidente Jair Bolsonaro estava em Caçapava. Veja bem, eu estou de folga e o Jair Bolsonaro está em Caçapava. Um sábado à tarde. E havia muito pouco tempo para a mobilização da equipe da TV para chegar ao local em que o Bolsonaro estava em Caçapava, que era um bairro, inclusive, que fica ali a 10 minutos da minha casa. O que aconteceu? Eu falei, nossa, estou de folga, eu recebi a notícia com um pouco de ceticismo, mas em se falando de Bolsonaro, tudo pode acontecer. Peguei meu carro, imediatamente fui em direção ao local em que Bolsonaro estaria. E, de fato, quando a gente vai andando, a gente percebe que há uma movimentação diferente. E chegando um pouco mais próximo, eu percebi, realmente está acontecendo alguma coisa diferente aqui. Já vi ali a movimentação de batedores da polícia, a movimentação de populares, e falei, Bolsonaro está aqui. E quando eu cheguei, o Bolsonaro estava partindo do local. Mas ali eu pude colher informações preciosas do que o Bolsonaro falou com a população, qual foi a caminhada, fez visita a uma casa, fez visita a comércios locais, eu entrevistei os comerciantes, entrevistei populares. Isso é ter vontade, isso é fazer a diferença, isso é fazer jornalismo.
E é fazer jornalismo pegado, dinâmico, do momento. Ah, não deu para eu relatar isso na televisão, ou no rádio, ou no jornal, mas eu pude relatar isso já pelas redes sociais. A notícia que eu trouxe teve aí um grande engajamento. Um segundo ponto das primeiras reportagens é ter atenção. Você vai certamente reparar em muitas situações que ocorrem, seja na redação, seja na rua, em busca desta pauta. E não deixe por nada a sua atenção ser desviada, porque a atenção em tudo que acontece, ela vai dar a possibilidade de você contar ao seu ouvinte, ao seu telespectador, a quem te acompanha pela internet, uma história diferente da do seu concorrente. Então, sempre quando eu pude, né, nas inúmeras entrevistas coletivas de que eu participei, eu sempre prestava muito atenção no que o entrevistado estava falando e em qual era o comportamento que havia na maneira em que o entrevistado estava se expressando ou na fisionomia do entrevistado. Para vocês terem uma ideia, eu fazia a cobertura do Corinthians, eu era setorista do Corinthians se não me falha a memória, era o ano de 2012 ou 2013. E naquela ocasião, o Adriano, o atacante Adriano, conhecido como Imperador, ele estava no time do Corinthians. E a permanência dele no Corinthians era muito discutida até então, exatamente pela atitude do Adriano fora de campo. Ele não cumpria todas as regras que deveria cumprir. E certo dia houve lá a gota d'água, o treinador ainda do Corinthians era o Tite, e eu cheguei para a entrevista coletiva bem informado e com muita atenção. Foi quando eu perguntei ao Tite o seguinte, olhando a fisionomia dele, observando as palavras que foram colocadas antes da minha pergunta, eu falei, Tite, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E eu sempre fui muito duro nas perguntas que eu participei em entrevista coletiva, principalmente. Porque na coletiva a gente precisa ter um algo a mais e isso aqui não cabe aqui agora, nesse momento. Depois eu posso até explicar em uma outra oportunidade. Eu perguntei para o Tite, estou observando a sua fisionomia, você está com o olho avermelhado, com um pouco de lágrimas. Você chorou pelo Adriano? E a resposta do Tite foi a resposta da entrevista coletiva. Eu não choro pelo Adriano, citou lá um palavrão, eu só chorei pelo meu pai. Então, a gente precisa ter a atenção, né, em relação a detalhes. Mas isso, né, essa entrevista do Tite emblemática, mostrava o quão desconfortável ele estava naquele momento para falar a respeito das atitudes de um jogador em que ele apostava ser o diferencial para o time do Corinthians. Então ele estava, para ser bem claro aqui, usar o português correto, ele estava puto com o Adriano. Mas isso cabe, né, ao jornalista ter essa percepção e ter também a atenção em relação aos casos. E outra coisa, saber ouvir é de suma importância. Por isso que você nunca vai fazer a primeira pergunta da entrevista coletiva. Você só vai fazer a primeira pergunta da entrevista coletiva, se você estiver numa coletiva, se você estiver ao vivo e necessitando
cumprir aquelas determinações da entrevista. Porque no ao vivo você tem um determinado tempo e você precisa cumprir o que a pauta está dizendo. Caso contrário, você vai combinar comigo, anote aí: vontade, atenção e saber ouvir. 3 coisinhas básicas das primeiras reportagens e que você vai levar para as outras reportagens. Saber ouvir é importante numa entrevista coletiva, porque com a experiência que você tem do caso ou de outros casos que já foram semelhantes a esse, o entrevistado vai te dar certamente pistas importantes e que você poderá indagá-lo a respeito mais para frente. Porque numa entrevista coletiva você tem uma, no máximo 2 perguntas e ainda assim, dependendo da situação, não vai ter tréplica ou não vai ter réplica. Então, esteja atento a esta dica preciosa, esse ponto do saber ouvir talvez seja um dos mais importantes da carreira jornalística para lidar com as entrevistas coletivas. Não deixe de considerar isso quando você realmente for para a pauta na rua. Ou agora, nos tempos mais modernos, até é possível a gente participar de entrevista por teleconferência. A Embraer, por exemplo, né, as grandes empresas costumam fazer balanços e abrem para teleconferência ou para conferência por áudio. E a gente ali tem a oportunidade de fazer 1 ou 2 perguntas, porque há um limite de tempo também. Então, saiba ouvir aquilo que a fonte tem a falar. Afinal de contas, nós temos 2 ouvidos e uma boca. É mais ouvir do que falar. Outro ponto importante, você vai ter que fazer um trabalho de pesquisa para a sua reportagem. E nesse trabalho de pesquisa, você vai receber a pauta. E se não receber a pauta, daí que o trabalho de pesquisa é ainda maior, você vai ter que coletar dados. Colete, por favor, o máximo de dados que você puder. Nunca vá para uma reportagem, nunca entre para elaborar uma reportagem se você não estiver com os dados coletados. Mesmo que você domine aquele assunto que você vai trabalhar para a reportagem, sempre há algo além daquilo que você sabe. Portanto, trabalhe e colete dados. Você vai usar 30% dos dados que você coletar, em média 30%. Porque se você fizer uma boa pesquisa para a sua reportagem, você vai perceber que tem muito dado. E esses dados vão começar, em um determinado momento, a conversar. Não deixe de colher dados. Eu lastimava muito quando eu trabalhava nas reportagens de campo, como repórter esportivo, que muitas vezes colegas de trabalho chegavam para a transmissão dos jogos sem saber absolutamente nada do que estava acontecendo. A pesquisa dele era feita naquele momento. E olha que eu estou falando para vocês de pessoas que ainda trabalham em grandes emissoras de televisão no país. Trabalham com esporte. A pessoa não tinha o mínimo de preocupação em relação à reportagem que ela ia elaborar. Então, fique atento, elabore dados, chegue preparado para fazer a sua primeira reportagem, para você fazer a diferença, para você fazer algo que o seu concorrente não está fazendo.
para você, não agora, porque agora não dá tempo, você está saindo da faculdade, mas para você não em 20 anos ser autoridade no assunto, mas para que você em 5 anos, em 3, em 4 anos, dependendo do envolvimento que você tiver na carreira, para que você seja reconhecido como autoridade em relação a qualquer assunto que aborde jornalismo, seja no rádio, na TV, na internet, no impresso, seja como comentarista de alguma área. Vamos encurtar. Eu levei 20 anos para estar aqui, compartilhando contigo essas experiências. Mas você, se você tiver vontade, se você tiver atenção, se você souber ouvir, você vai coletar os dados. E coletando os dados, você vai fazer uma reportagem. E você vai estudar a pauta. Porque o estudar a pauta é também parte da coleta de dados. O estudar a pauta é algo primordial. Não deixe de fazer isso. Não deixe de avançar naquilo que o seu produtor passou para você, naquilo que o seu editor está querendo. Avance em relação a isso. Mas, evidentemente, que esse avanço não quer dizer quebra daqueles parâmetros que já foram estabelecidos pela reportagem, ou, desculpa, pela produção. Não significa dizer isso. Mas o repórter bem informado, o repórter que estuda a pauta, o repórter que coleta dados, ele vai chegar para a produção e vai falar, olha, eu tenho isso, isso e aquilo. Vamos fazer assim, assim, assado? É possível. Então não deixe de estudar a pauta. Faz parte desse trabalho de pesquisa. E, principalmente, elabore perguntas. E esse é um tema importante. Se você, que está aí me ouvindo nesse momento, souber perguntar bem, mas bem que eu digo é bem mesmo, porque hoje 95% dos jornalistas não sabem fazer perguntas. Eu elaborei uma definição em relação às perguntas que é a seguinte. A sua pergunta tem que ser tão curta que você não pode dar tempo para o entrevistado pensar na resposta. Pescou o que eu falei? A sua pergunta precisa ser tão curta que não dê tempo para o seu entrevistado pensar na resposta. Isso vai acontecer muito em futebol. Quanto mais longa a pergunta, futebol, política, economia, quanto mais longa a pergunta for, mais subsídios você vai dar para que o entrevistado te enrole ou enrole a sua audiência. Porque quando você elabora uma pergunta curta, objetiva, direta, você vai pegar o cara desprevenido. Não é que é pegar o entrevistado desprevenido. Existe uma possibilidade muito maior de você ter uma notícia que você obteve através daquelas perguntas que foram elaboradas. Não tenha vergonha de colocar as perguntas no papel. Não tenha vergonha de levar o papelzinho aqui com as perguntinhas escritas. Eu estou falando tudo isso aqui de improviso, porque eu já domino certamente o tema, mas às vezes eu preciso de uma orientação para minha reportagem. Eu deixo as minhas perguntas elaboradas, para eu não esquecer. Não confie na sua mente. A sua mente pode te trair e você pode, no momento decisivo, esquecer as perguntas. Portanto, elabore as perguntas. E se você estiver na coletiva, como eu já disse, você presta atenção no que o repórter, no que o entrevistado está dizendo, para que você possa, a partir do momento em que ele está falando algo relevante, fazer uma pergunta para ele, encaixar uma pergunta. Portanto, não tenha vergonha. Elabora 15 perguntas em relação à pauta que você vai fazer e faça as 15 se você tiver a oportunidade de fazer uma entrevista.
Então, esse é o trabalho de pesquisa para reportagem. Você, se fizer isso, não vai levar 20 anos para chegar a construir uma carreira sólida, uma carreira relevante. Você vai levar menos tempo. Agora, há algumas possibilidades que são as seguintes. O jornalista pode estar na rua ou pode estar na redação. Na rua, em loco, no local da pauta. Mantenha o foco em todos os detalhes. Eu já falei isso lá atrás. Se você mantiver o foco nos detalhes, você vai perceber que existe uma grande utilidade para a sua reportagem. Porque os detalhes irão fazer toda a diferença. Os detalhes podem mudar o destino da sua reportagem. Então, fique atento aos detalhes. São os mais variados possíveis e, ao longo da sua prática jornalística, você vai perceber que, no local da pauta, eu tenho muito mais subsídios, eu tenho muito mais recursos, visuais inclusive, do que na redação. A redação limita muito a percepção que o jornalista tem em relação à pauta que ele está realizando. Então perceba, por exemplo, o Bolsonaro, todo mundo sabe, é um tema batido já, mas estava aglomerado e sem máscara naquele primeiro exemplo que eu dei lá atrás. E ele foi visitar uma senhora, essa senhora estava acamada, e de repente a senhora conseguiu deixar o leito, era um sonho dela. Então são histórias que a gente vai contar através de detalhes, porque isso realmente... Mas por que o Bolsonaro foi visitar a senhora? Ah, porque na equipe em que fazia o apoio dele, havia uma pessoa do helicóptero de apoio da equipe que era de Caçapava. E o sonho dessa pessoa era conhecer o Bolsonaro. E isso chegou até os ouvidos do Bolsonaro, e o Bolsonaro desceu ali e decidiu visitar essa senhora que estava acamada. E nos detalhes a gente pode contar, pode tentar ouvir essa pessoa que deu o start para que isso acontecesse. Duas coisas. Você precisa gravar a coletiva. E se for o caso aqui, porque muitas vezes a gente vai para uma matéria e o que acontece? A gente já tem agendado com o entrevistado para depois da coletiva. Isso acontece no futebol, acontece na política. O Paulo Guedes, por exemplo, deu uma entrevista coletiva no Ministério da Economia, mas ele pode atender a reportagem depois numa entrevista exclusiva. Basicamente, a recomendação é para que haja a gravação da entrevista coletiva. Porque na gravação da entrevista coletiva pode acontecer algo que você depois não vai conseguir recuperar, mesmo estando com a pessoa com a disponibilidade para que ela te dê uma entrevista exclusiva. E se você for para a coletiva, antes você vai tentar de todas as maneiras e você vai prometer isso para mim. Isso está lá naquele primeiro tema que a gente falou a respeito da vontade. Você vai prometer para mim que você vai tentar sempre, mas em todos os momentos, a batalhar pela entrevista individual. Sempre é possível. Em algumas ocasiões você vai ter essa recusa, mas não deixe, em hipótese nenhuma, de batalhar pela entrevista individual. Isso é importantíssimo porque daí é aqui que mora o X da questão. É aqui
em que a gente separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Então você vai prometer, anote aí, batalha pela entrevista individual. É porque é aqui que você vai conseguir o seu furo de reportagem. É aqui que você vai conseguir perguntar aquela perguntinha que você não queria fazer na entrevista coletiva, porque você sabe que se você perguntasse na entrevista coletiva, o entrevistado daria a resposta e isso faria com que o seu concorrente tivesse essa resposta e esse concorrente usaria isso como lead, como assunto principal da matéria dele. Mas você vai deixar para perguntar para o entrevistado na entrevista individual. E se você não perguntar, não tiver a oportunidade da entrevista individual, você vai perguntar na coletiva ainda assim. E como perguntar na coletiva? Aquilo que eu disse, não vai perguntar na coletiva, você não vai abrir a coletiva. Você não vai ser o primeiro a perguntar, a menos que você esteja ao vivo. Você vai sempre perguntar do meio para o fim, porque daí você, ao longo da entrevista, você vai colher subsídios para falar com o seu entrevistado de igual para igual. Por isso que você tem que fazer aquela pesquisa que eu falei. Coleta de dados, estuda a pauta e elabora as perguntas. É tudo uma sequência lógica. E você vai perceber isso com a prática do jornalismo no dia a dia. Mais uma situação. E você vai pedir para todos que estão ali e que fazem parte da organização de uma entrevista coletiva, assessoria de imprensa, por exemplo, se você não tem mais detalhes a respeito, não saia com dúvidas da entrevista coletiva. Porque a gente costuma perguntar, pergunta para ele depois. E depois vai te tomar tempo e você não vai ter resposta. Principalmente se for uma resposta que exija da assessoria de imprensa algo contundente. Então, já aproveita e no bastidor faça o seu relacionamento. Eu não coloquei aqui no bastidor faça o seu relacionamento, mas é possível fazer o relacionamento. Também em loco. Faça o máximo de networking que você puder. Tenha o máximo de relacionamento, colha telefones, endereços de e-mail, enfim, o que você puder para você estreitar o relacionamento e pavimentar a sua caminhada para fazer jornalismo com credibilidade e para fazer jornalismo de autoridade, com autoridade. Então, peça detalhes. E faça as perguntas que fujam do óbvio. É aquilo que a gente já deixou claro lá atrás, de elaborar 15, 20, 30 perguntas. Não tenho tudo isso. Às vezes não tem mesmo. Elabore 6, elabore 3, mas que sejam as perguntas que irão fazer a diferença para a sua audiência. E se for para a TV, importante isso. Se você fizer a reportagem para a TV, se você for um repórter para a TV, você já tem que ter em mente a passagem que você vai fazer. E o que é a passagem? A passagem é a participação do repórter, na matéria. Né? Ele entra lá e conta algum detalhe que aconteceu, ou que pode acontecer, ou que deixou de acontecer, ou que foi importante, ele relatando, e não a pessoa. Mas a sonora principal tem que estar na boca do entrevistado. Agora, e na redação? Como é que vai ser a linha de atuação do repórter? Do apresentador, do editor, do produtor? Estou falando mais da questão da reportagem aqui, né? Poderia seguir outra linha, que seria na redação, como é que age o produtor? Na rua, como é que o produtor trabalha?
E o editor? Quais são as orientações que ele dá? Na redação, a gente vai buscar ainda mais detalhes para ter uma pauta exclusiva. Imagine que aconteceu a entrevista coletiva, seu veículo não pôde mandar uma equipe, ou você não pôde ir, mas você tem a oportunidade de fazer algo pela redação. Você conseguiu lá, pelos meios que você já tem, a conseguir detalhes importantes do que aconteceu na coletiva, mas você estava buscando detalhes e encontrou algo importante. Aí que mora o X da questão. Na redação é possível que isso aconteça, que você apure melhor do que lá no local da pauta. E geralmente isso vai acontecer. Quem está na redação tem essa vantagem. Ele tem tempo para procurar. Ele tem tempo para vasculhar, ele já ouviu a entrevista coletiva, ele soube do que ocorreu e vai dar o pulo do gato mais tarde ao conseguir elaborar a matéria. Não tenha medo de perguntar algo que seja duro para a sua entrevista, para o seu entrevistado. Mas você vai perguntar isso com jeito. Engraçado que eu estou falando isso para vocês, eu me lembro, né, dos grandes embates que eu tive com entrevistados importantes, como o Mano Menezes, com o próprio Tite, com o Rogério Ceni. Foram momentos, eu vou ainda trazer ao longo dessa conversa desse relacionamento que eu vou estabelecer com vocês. Eu tenho um portfólio que eu vou, na próxima oportunidade, se eu lembrar, eu vou fazer um vídeo a respeito desse portfólio do Momento Perguntas. Vamos ter um vídeo aqui, um momento que vai ser só sobre perguntas. Então, não tenha medo de perguntar. Algo que seja duro, mas tenha jeito para perguntar. Eu recentemente também não pude fazer uma entrevista que eu gostaria muito de ter feito, por conta de outros compromissos, mas eu deixei as perguntas para um amigo fazer, e uma entrevista para os amigos fazerem, né? Ou para um amigo fazer, mas eu deixei as perguntas elaboradas. E eram perguntas duras a respeito do INPE, né? Que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Assumiu o comando o novo diretor do INPE, o Clésio Denardim, depois vocês podem consultar. E eu solicitei a entrevista com o Clésio porque não havia sido chamado para uma entrevista coletiva. Daí o INPE abriu a possibilidade de uma entrevista e eu não pude participar desta entrevista porque eu já tinha assumido um outro compromisso no momento em que a assessoria de imprensa do INPE marcou. Mas eu elaborei todas as perguntas que eu queria que esse amigo fizesse, né? Para que depois eu pudesse trabalhar na matéria. E as perguntas eram muito duras. Muito, muito duras. Daí eu perguntei pro meu colega como é que tinha sido, né? E evidentemente que o entrevistado não gosta de quando há perguntas mais duras, né? E que o deixam numa situação desconfortável. Mas o jornalista, por sua vez, ele tem que fazer as perguntas necessárias. Ele tem que fazer as perguntas que ninguém faz. Não leve pergunta para casa. Não deixe de perguntar aquilo que a sua audiência está necessitando que seja perguntado. Não é um confronto com o entrevistado, e sim um esclarecimento para a sua audiência. Não fique nunca na dúvida. Não esqueça de que é importante estabelecer vínculo, mesmo sendo duro com os entrevistados. Eu nunca deixei de estabelecer vínculo, e não é aquele vínculo em que a fonte, dependendo de um favor seu, não, nada disso. É um vínculo profissional com a fonte, com o entrevistado. Não deixe de estabelecer esse vínculo. Se puder, pegue contato, pergunte se pode ligar, porque você vai estreitar essa sua caminhada. Você vai fazer em menos tempo aquilo que você poderia levar mais tempo para fazer. E essa pessoa pode ser uma fonte sua no futuro. Hoje, por exemplo, vamos supor, peguei aí o exemplo do diretor do INPE, né? Eu não tenho contato com ele por enquanto, tá? A gente vai tentar estabelecer um vínculo, mas o que tem que acontecer? Olha, o Clésio pode ser uma importante fonte para mim no futuro,
para comentar sobre vários assuntos, né? Então não deixe de ter em mente esta situação. E busque ter mais de uma fonte na sua matéria. Você precisa ter mais de uma fonte. Isso agrega credibilidade, mostra que você está interessado na pluralidade. A gente já comentou sobre isso. Eu já trouxe, se você não viu, você pode acompanhar. Eu sempre faço as minhas reportagens com mais de uma fonte. Evidente que em momentos delicados não dá para... Delicados que eu digo assim, vamos supor, aconteceu um crime e você só tem uma fonte. E as demais fontes elas vão se manifestar por nota. Isso acontece, é comum acontecer. Mas por si só, essa fonte que você tem, essa única fonte, ela vai ser um subsídio para que você possa fazer uma reportagem espetacular. Então não deixe de buscar mais fontes para a sua matéria. Não deixe de ter pluralidade na sua matéria. Isso é muito importante. Se você não viu esse vídeo, eu te convido a buscar mais informações a respeito dele aqui no meu canal. E a redação da reportagem? Como é que precisa ser? Depende, porque tem a redação da reportagem para o rádio, tem a redação da reportagem para a TV. São plataformas diferentes e com linguagens diferentes, mas a essência do jornalismo ela é a mesma, ela não muda. Então, sempre você vai começar uma reportagem com o que é mais importante. Você vai fazer o lead em cima do que é mais importante para essa reportagem. E precisa causar impacto na sua audiência, para você reter a atenção dela, seja no rádio, na TV, no jornal, na internet. É necessário que isso aconteça. Por exemplo, polícia apreende 300 quilos de cocaína na Via Dutra. Essa é a chamada da sua matéria, esse é o lead, vai ser parte do lead da sua matéria. Polícia Rodoviária Federal apreende 300 quilos de cocaína na rodovia Presidente Dutra, no município de Lavrinhas. A ocorrência aconteceu ontem, quando houve uma perseguição entre os policiais rodoviários e um carro que se dirigia no sentido Rio de Janeiro. Mais ou menos nesse sentido. Ou, por exemplo, recentemente também aconteceu, Polícia Federal e Receita Federal apreendem 1,5 toneladas de cocaína no Porto de São Sebastião. A avaliação dos entorpecentes, o preço, né, que era... Os entorpecentes eram avaliados a preço de comércio em X milhões. Então, daí você vai explicar depois como é que funciona isso. Mas o primeiro impacto é esse, é a notícia mais importante. Nunca que a Polícia Rodoviária... Você nunca vai construir uma matéria assim. A Polícia Rodoviária Federal, em patrulha pela rodovia Presidente Dutra, percebeu que criminosos seguiam em alta velocidade de São Paulo para o Rio de Janeiro. No quilômetro 17, em Lavrinhas, os policiais decidiram fazer a abordagem deste veículo. Este veículo não parou e teve perseguição. Para só depois você contar que foram apreendidos 300 quilos? Não. É primeiro lugar. Polícia Rodoviária apreende 300 quilos na Via Dutra, no município de Lavrinhas. A ocorrência aconteceu ontem. Direto. Precisa causar impacto. Tenha fontes que embasem aquilo que você relata e colheu na apuração. Então é importante você ter fontes que vão embasar tudo aquilo que você está dizendo na construção desta reportagem. Eu já disse que é mais de uma, né? Pelo menos. E o encaixe das falas, ele vai precisar ser lógico em todas as reportagens. Na TV você tem a passagem, e essa passagem ela pode ou não
se conectar à fala de uma dessas fontes. Cada veículo tem uma linguagem, mas a essência é a mesma, aquilo que eu disse. A TV tem uma linguagem própria, você não vai começar uma matéria de TV como você começa a de rádio, mas o assunto principal ele tem que estar ali nas primeiras linhas dessa reportagem. O mesmo acontece, internet então vai direto no assunto, no lead da matéria e depois você destrincha ela com as fontes. E tem uma linguagem clara, objetiva, uma linguagem dinâmica. As pessoas hoje, a audiência pelo celular principalmente, elas não admitem nada rebuscado. Se você quiser fazer algo rebuscado, eu sugiro para você que você crie um blog e faça lá algo rebuscado. Mas o jornalismo tem que ser claro, objetivo, dinâmico e que faça a diferença na vida das pessoas. É isso. A gente está chegando, então, ao fim desta edição. Foi muito legal contar um pouco para vocês, um pouco dessa experiência que a gente já tem em relação aí ao jornalismo, as primeiras reportagens. E a experiência que eu tenho é essa. Na faculdade a gente não tem, né, essa experiência toda. Eu tenho certeza de que na faculdade você aprende coisas importantes, coisas básicas, mas que só vai estar no seu sangue a partir do momento em que você começar a praticar. Aquilo que poderia demorar 15, 20 anos para você fazer com excelência, você pode começar a fazer agora. Vamos encurtar esse caminho, vamos conversar mais a respeito do jornalismo. Se você não se inscreveu no canal, eu peço para que você se inscreva, aperte aí o sininho para ser notificado quando a gente postar os vídeos, eles são postados constantemente. E compartilhe com os seus colegas, compartilhe com os seus amigos se você gostou, se você chegou até aqui. Foi um prazer, a gente se vê na próxima. Um abraço e até lá.